Então, vamos lá, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia, né, do encontro virtual da ABP. E hoje, a programação de hoje, a gente traz um velho conhecido nosso, um cara que é muito atuante, está à frente de um dos planetários que, na minha opinião, é um dos mais atuantes deste país, né? É o planetário da Unipampa, onde a gente fez o nosso último encontro junto, né, conjuntamente com o planetário da URGS, lá em Porto Alegre. Então, hoje o Guilherme, diretor do planetário da Unipampa, vai falar para a gente sobre um tema espinhoso, mas ele não vai trazer nada, tenho certeza, down, né, nada desestimulante. Pelo contrário, ele vai tocar nesse tema de uma forma que a gente se sente estimulado a superar tudo isso e dando um pouco da experiência dele, né? Planetários na pandemia. Só lembrando a nossa etiqueta virtual, todo mundo deixa o microfonezinho no mudo. As perguntas, quem quiser pode ir encaminhando pelo chat ou guardar para o final para bater papo aí com o Guilherme, nosso palestrante. Logo que ele puder, ele vai compartilhar a tela dele e aí vocês vão ver a apresentação dele. Né? E aí ele já vai estar com a palavra. Bom, boa noite a todos. Já está aí a nossa apresentação? Ok. Bom, pessoal, então, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar falando hoje aqui, principalmente porque eu considero que olha que eu sediei o último encontro de planetários, hein? Então, para ver como eu vou estar falando de coração mesmo. Para mim, esse vai ser o mais importante encontro de planetários que a gente já teve e possivelmente que a gente vai ter. Por que eu estou falando isso? A gente está vivendo uma época, especialmente o Covid nos trouxe uma percepção ainda mais forte sobre isso, uma época de negacionismo da ciência, e com a chegada do Covid, a gente descobriu que esse negacionismo mata. Tá? A gente descobriu que terraplanismo mata. Então a gente está fazendo um evento de divulgação que envolve pessoas que trabalham com divulgação da ciência, ele ganha dimensões muito mais abrangentes. Bom, segundo ponto, né, que é uma das coisas que eu vou falar hoje aqui, os planetários vão mudar. Quando tudo isso passar, né, a gente vai mudar, ou pelo menos deveria mudar. A gente vai mudar tanto do ponto de vista de rotinas de trabalho, que vão mudar, mas também a forma que a gente lida com a nossa comunidade, com as pessoas que estão envolvidas com o nosso planetário, nossos visitantes. Né? Então, a gente vai ter que aprender a lidar de uma outra forma com as mídias sociais, e daí a gente passa por uma grande mudança. E o terceiro motivo, né, enquanto a gente conversava nos pré-eventos, né, eu comentei com o Zé que eu achava que esse evento ia ser muito importante para a gente continuar se vendo, né, para a gente manter o contato. E daí a gente espera que esse evento, ele em momento algum, se torne um peso para as pessoas que estão participando dele. Né, que ele seja sempre um momento agradável para todo mundo estar aqui. Né? Em primeiro lugar, saúde, e o resto a gente dá um jeito de ir no próximo encontro, alguma coisa assim. Mas, enfim, planetários em tempos de pandemia. O que eu vou falar hoje aqui? Vou falar basicamente o que eu vi acontecendo por aí, e vou falar também o que a gente fez, o que a gente está fazendo, e o que a gente planeja ainda fazer aqui no planetário da Unipampa. Antes de mais nada, né, vale lembrar para
caso alguém ainda não tenha ficado sabendo, e muitos planetários que possuem grandes clusters de computadores, eles cederam os seus computadores para fazer parte desses projetos de computação compartilhada, né? Então, a gente pode dizer que os planetários estão, sim, participando de uma forma ativa na busca de uma vacina ou de um medicamento que possa salvar vidas do Covid-19. Mas com relação à minha fala em si, o que eu vi acontecendo? Obviamente, todo mundo trancado em casa, o que eu vi acontecendo foi através das mídias. E eu vou falar aqui de uma que eu considero uma das mais importantes que eu segui, que é um grupo do Facebook, que é o Dome Dialogues. Eu recomendo a todo mundo fazer parte desse grupo. Tá? Tem muita coisa interessante que é compartilhada lá, né? Basicamente com planetaristas. Quem não tem Facebook, não quer ter Facebook, eles recentemente, pensando nisso, agora tem uma página do Dome Dialogues. Eu pedi para o Zé Roberto, eu já mandei uns links para o Zé Roberto, como eu não ia conseguir fazer tudo aí, então ele vai ir colocando para vocês os links para todas essas páginas. Tá? Então lá vocês também vão poder encontrar as informações que estão no grupo. Eles promovem eventos, tá? São as e-conferences. Hoje teria a 15ª, mas acabou não tendo o 15º encontro. Né? Eles vão ter agora, na próxima sexta-feira, tem mais um encontro onde debate muitas coisas, vou mencionar elas aqui um pouquinho. E todos os encontros que eles estão fazendo são gravados, né? Assim como a gente está gravando os nossos, eles gravam os deles, e está tudo no YouTube do Dome Dialogues. Então, quem quiser assistir, né, além dos 14 eventos ordinários, ainda teve mais alguns especiais, está tudo gravado, tudo disponível lá para assistir na página do YouTube. Bom, o que eles falaram nesses encontros? Um encontro falando sobre como usar o Zoom, né, que eles também fazem os encontros através do Zoom, então explicando a ferramenta para quem tivesse interesse de usar o Zoom, como usar, falando sobre como usar as mídias sociais a favor dos planetários, como configurar um estúdio caseiro para poder fazer essa interação com o público. Claro que falaram de astronomia, ida para Marte, astronomia indígena norte-americana, né? O grupo ele é muito composto por norte-americanos, né? Mas tem ainda um pessoal também da Europa ou de outros lugares participando. Sobre, né, agora há pouco antes de começar a apresentação, né, o Marcelo estava comentando, como é que a gente faz observação com telescópio, né? Os caras fazem, eles fazem star party remota, né? Então, e fazem não só com um, mas fazem com vários telescópios acontecendo ao mesmo tempo. É claro que eu estou falando de um outro planeta chamado Estados Unidos, mas são coisas que a gente pode se inspirar para fazer. Falaram de alguns projetos muito interessantes, o World Wide Telescope, Open Space, são plataformas para a gente viajar pelo espaço, que podem ser usadas também, né, fazer sessões com os planetários de forma virtual. Um projeto que eu gostei muito, mas acho que só tem em inglês e japonês, que é o Galaxy Cruise, que dá para... eles montaram uma plataforma gamificada para fazer alguns estudos de galáxias em colisão. E daí as crianças, conforme vão avançando nesse sistema, eles vão ganhando pequenos selos de que avançaram, né? Carimbos no passaporte do cruzeiro deles. Confiram a página do Big Astronomy, uma sessão para ser lançada lá, onde a ideia também é que eles possam interagir
né, o visitante, além de ir no planetário, ele possa, antes ou depois da sessão, interagir com os astrônomos que trabalham nos grandes telescópios. Claro, muita socialização. Eles têm muita brincadeira ainda no final de cada encontro, né? Então, eu não conheço as pessoas pessoalmente, né? Eu conheci um pouquinho delas participando disso, mas tem uma pessoa que está na Alemanha e daí eles inventaram um jogo de tentar adivinhar grandes palavras alemãs, palavras com 50, 60 caracteres, né? Então, né, eles falam sobre música que envolve planetário, astronomia. Sempre no final de cada encontro tem alguma coisa para dar uma relaxadinha. O que eu vi que os planetários estão oferecendo no ambiente virtual? Né? Palestras. Há muita coisa acontecendo na forma de palestras. Né? Uma pessoa que vai falar sobre um assunto. Isso é um tema bastante corriqueiro. Se vocês forem acessar Facebook ou YouTube de alguns planetários, vocês vão ver isso. Hoje, né, era o dia que estava todo mundo transmitindo ao vivo o lançamento da SpaceX, né? Tinha planetário em tudo quanto é canto transmitindo, mas tem muitos com palestras, palestras ao vivo. Eles têm bastante o question and answer, né? Bate-bola, né? Tem lá 2 pessoas que estão ali só para ficar respondendo dúvidas de pessoas que acessam a plataforma para responder. Esse parece ser um dos modelos que mais promove a interação com o público, né? Porque a ideia é essa, eu vou ficar aqui respondendo perguntas, não vou ficar aqui falando à toa, né? E responder sobre tudo, né? O que vier de astronomia a gente está respondendo. Sempre com 2 pessoas, né? Sempre tem um moderador e um palestrante ou respondedor das perguntas, né? E também essa daí tem interação, e interação é sempre uma coisa legal quando a gente vai falar do ambiente virtual. As Star Parties que eu comentei antes, né, eles têm telescópios com uma câmera ligada neles, e daí eles vão fazendo as Star Parties. Né? Ao invés do sujeito botar o olho no telescópio, ele vai acompanhar de casa, o que para a gente agora que está chegando o inverno aqui no sul pode ser muito bom, né? Ficar dentro de casa no quentinho acompanhando. Né? O cara que vai controlar o telescópio na rua vai se ferrar um pouco, mas ainda tem alguns que têm o controle de dentro de casa. Né? Tinha um sujeito lá que tinha um carrinho que transportava o telescópio para a rua. Deu muita inveja. As minhas costas ficaram com muita inveja dele. E é claro, né, eles juntam também todas essas 3 coisas. Né? Daqui a pouco o cara está falando sobre um tema específico, apontando o telescópio para algum lugar e respondendo perguntas, né? Sem um roteiro tão rígido assim na palestra dele. Ele vai respondendo perguntas e aponta o telescópio para onde o pessoal pedir. É claro que o telescópio todo automatizado. Né? E é claro, sessão no Facebook, sessão no YouTube, sessões abertas e sessões para escolas. Tá? Pessoal, eu não estou vendo o chat, então qualquer coisa que tiver de pergunta aí pode interromper para a gente. Eu estou controlando isso, Guilherme, pode ficar tranquilo. Tá, valeu, Sharon. Tá, então, tem sessão de planetário, né, usando basicamente Stellarium, alguns deles usando outras ferramentas, alguns com uma câmera 360 dentro do planetário, né? Mas basicamente o que eu tenho visto bastante são sessões ou com o sistema de projeção do planetário ou usando o Stellarium mesmo. Né? E daí as sessões abertas muito no Facebook, e eles fazem visitas escolares agendadas através do Zoom. Né? Então, na própria plataforma Zoom, eles vão fazendo o agendamento de escolas e aquele dia a escola vai ter uma sessão.
Algumas pessoas disseram que estão, inclusive, cobrando, né? Eles têm a cobrança do planetário. E outros disseram, não, aí já é demais para mim, né? Aí eu não consigo cobrar para uma visita virtual. Vamos deixar para cobrar quando voltar o planetário. Mas, né, isso são algumas das coisas que eu vi acontecendo nesses últimos meses. E participei dessas, não participei de todas, né, mas pelo menos de uma meia dúzia de 6 ou 7 dessas e-conferences, né, que eu não sei se vai continuar, porque os Estados Unidos estão começando a reabrir, né, então não sei se elas vão continuar por muito tempo. Se eu não me engano, a programação da próxima, na sexta-feira, inclusive, vai discutir isso. Guilherme, a Sônia está pedindo para você explicar melhor o que é a sessão virtual. Eles projetam na cúpula e transmitem? Não, a maioria do pessoal não está fazendo isso. A maioria do pessoal está usando ou o seu sistema do planetário ou está usando, por exemplo, Estelário, mas do computador. Isso é o que a maioria está fazendo. Bom, e aqui assim, compartilhando tela. Isso, compartilhando tela. Ao invés de eu estar apresentando aqui para vocês a minha apresentação, eu ia estar com uma tela do Estelário. Ok. Eu botava a tela do Estelário para vocês e ia navegando pelo céu. Isso aí. Aqui, inclusive, bom, daqui a pouco já vou falar aqui o que nós estamos fazendo. Né? O que a gente fez, né? Sem o presencial, a gente migrou total para as nossas mídias digitais. Hoje, o planetário da Unipampa tem Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Né? O mais antigo de todos é o Facebook. Tá? Eu sempre confessei que eu não consigo manusear mais de uma mídia social. Tá? Eu sou velho, então não consegui ter essa adaptação. Daí a Cecília falava para mim, não, Guilherme, tem que ter Instagram, né? Então tá, então a gente associou 2 bilhões e meio de usuários ativos do Facebook, com mais, se eu não me engano, 1 bilhão e alguma coisa de Instagram, mais 2 bilhões de usuários do YouTube e do Twitter eu não sei dizer para vocês o número. Né? Quando a gente fala de 2 bilhões e meio de usuários ativos do Facebook, o que me disseram que é gente que acessou na última semana, no último mês, não é gente que tem a conta e nunca usou. Né? Então, são usuários ativos mesmo. Esse é o público que a gente está... que a gente pode virtualmente acessar. As nossas mídias, basicamente, elas estão divididas em 2 grupos, tá? A gente tem Facebook e YouTube, que são o que a gente produz de material, e a gente tem o Instagram e o Twitter, que são replicadores. A gente não produz conteúdo exclusivo para Instagram e Twitter. Tá? A gente não faz aquilo de usar meia dúzia de palavras, né? Sempre dá aquela travadinha, né? A gente já está acostumado com isso. Vamos... Bagé, né, cara? Isso ia acontecer. O que eu falei para ele tá longe demais. Nada, deu frio, congelou. Não, mas aí que tá. A gente já fez essa piada logo no começo também. O frio vai melhorar a condutividade. Ó, vou mostrar o coffee break enquanto o Guilherme não volta. Vê se dá pra enxergar aí. Olha lá. Opa. Tem para todo mundo, Milena. Nossa. Ah, se vocês virem passar frio aqui, eu faço. Ó, Eles estão fazendo mais aqui, ó. desafia não, hein? É o jeito com o frio, hein? Que isso, gente. Alto estilo. Acho que o Guilherme acho que caiu. Cadê ele? Nem tô vendo mais ele aqui na minha tela. Ele deve estar reconectando aí. É verdade. Vamos comerciais agora. Tem uma pergunta da Lorena, né? Que a gente, ele está fazendo para a gente, ó. Dentro dessas plataformas, qual vocês perceberam ter maior apelo para que faixa de público? O Guilherme, né? Dentro das plataformas das mídias sociais. O Guilherme está entrando de novo agora. Isso. Agora, a Virgínia fez uma pergunta também. Que é irrelevante
também, né? Mesmo que termine a quarentena, como vão colocar pessoas dentro da cúpula? Isso é uma coisa que a gente sabe que vai afetar demais os planetários, porque até o próprio povo vai ficar reticente em retomar atividades em ambientes fechados e confinados. Ó, o Guilherme já está de volta ativa. Vamos. Guilherme. Ele me fala, vai quebrar meu mestrado, hein? É. Oi, voltei. Antes de você retomar a sua conversa, a Lorena tem uma pergunta aqui no chat. Você caiu na hora que você estava falando das plataformas das mídias digitais, né? Então ela está perguntando, dentro dessas plataformas, qual vocês perceberam ter maior apelo e para que faixa de público? Bom, o que a gente está optando, né? Vocês viram, eu acabei de cair minha conexão, né? Caiu de novo. Não, caiu não. Não, tô aqui. A minha conexão acabou de cair. Então, eu simplesmente agora liguei o telefone e estou com a internet do telefone que está com sinal fraquíssimo. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou fazendo transmissão ao vivo pelo Facebook. Daí dava muita tela travada, bom, acontecia dos mais diversos problemas. Então, a gente optou por parar de fazer as coisas ao vivo e gravar para o YouTube. E a gente começou a gravar no YouTube e disponibilizar no YouTube. Então, com o Facebook, a gente tinha esse contato direto com as pessoas. Com o YouTube, a gente não tem, a não ser que eu pegue lá o relatório, mas o relatório geralmente são os pais que acessam, as contas dos pais que acessam o YouTube. Então, eu não sei dizer exatamente isso. Mas a gente teve sessão de planetário que a gente fez pelo Facebook que tinha muita criança assistindo. Eu acho que o foco nas crianças nesse momento acho que é um ponto bastante interessante. Mas a produção de conteúdo nossa tá para YouTube e Facebook, né? O Instagram e o Twitter acabam só replicando. Dá um oi pro Brian. Oi, Brian. Brian, Camilo tá aqui para te dar um oi. Hoje é aniversário do Brian. É aniversário do Brian. Oi, Camilo. Oi, Catarina. Obrigado. Para quem não sabe, o Brian acabou em lockdown aqui em casa durante um mês. Né? O Brian estava aqui para passar 2 dias, e aí ele acabou passando aqui um mês, que ele iria passar para a fronteira do Uruguai, e isso não pôde acontecer. As fronteiras foram fechadas quando ele estava aqui. Então ele acabou ficando um mês aqui. Né? Então as crianças, me permitam esse à parte aqui das crianças. Bom, voltando, Zé, eu vou pedir para ti compartilhar a apresentação aí para mim, por favor. Do teu computador, Zé, por favor. Tá bom, vou colocar agora. Deixa eu abrir aqui. Enquanto o Zé vai preparando aí, só um recadinho, parabéns ao palestrante aí. Nós batemos nosso recorde de público hoje, hein, Guilherme? O pessoal vem em massa te ver. Parabéns aí. Vocês estão vendo? Sim. Agora, aí nesse ponto, eu mandei umas perguntinhas para o Zé usar a enquete com vocês. Mas espera aí, Guilherme, que isso daí eu estava procurando aqui. Você mandou por onde? Eu estou procurando essas perguntinhas e desculpe, mas não estou achando. Você mandou por onde? Mandei no e-mail. Ah, no e-mail. Foi no e-mail ou foi no WhatsApp? Já não lembro mais, Eu pensei que tinha sido São tantas plataformas. Eu pensei que tinha sido no WhatsApp. Bom, vai falando aí que eu vou tentar pegar aqui para a gente montar isso. Então vou seguir aqui na apresentação. Pode passar aí, Zé. O Zé fugiu. Ô, Zé, você tem que passar os slides para mim, Zé. Tá, então, o que a gente fez nesse período? Tá? A gente começou com as lives no Facebook, em que a gente
chamou de Conversa com o Planetarista, e daí a gente estava lá diariamente, né, a Cecília, o Rafael e eu, mantendo esse contato direto com o público. Aí, o início da pandemia, a internet ficou mais instável ainda, né? Então a gente decidiu migrar para o YouTube e daí compartilhar as coisas no Facebook. E daí a gente criou, né, uma playlist do nosso canal do YouTube chamada Meu Planetário Virtual, que também já vislumbrando essa ideia de que uma hora a universidade ia voltar necessitando que a gente desse as aulas e que a gente ia precisar dedicar esse tempo para isso também, de modo virtual, a gente resolveu colocar conteúdos curtos, né, em torno de... Alguns ficaram bem longos, né, mas a ideia geral, depois a gente conseguiu se policiar melhor, era de ficar em torno de 10 minutos, conteúdos de astronomia. Porque daí depois, né, a gente já muito interesseiro, vamos ter nossas aulas de astronomia, e daí a gente podia usar esse material também para as aulas de astronomia. E a gente montou uma série, Cecília e Rafael me ajudem, não me lembro mais quantos foram, 6 ou 7 tutoriais para usar o Blender para a produção de material para planetário. Quanto? 6. Do Blender, 6. Obrigado, Cecília. Então, a gente montou ali 6 videozinhos simples, instruções básicas para usar o Blender para produzir material para o planetário. Essa imagem que está ali é uma produção nossa com o Blender. Pode passar, Zé, por favor. A gente fez uma atividade que a gente sempre faz no final do ano. Que no final do ano a gente faz o concurso AstroArt, onde a gente faz concurso de pintura, de desenho, de fotografia. E daí a gente resolveu antecipar ele para agora. A Cecília que coordena o AstroArt. E daí a gente teve... a gente coloca os desenhos das crianças, né, no Facebook, e o que tiver mais compartilhamentos e mais curtidas é o vencedor. A ideia disso é, além de promover as atividades em si, é promover a própria página do Facebook. Porque quanto mais curtidas, mais compartilhamentos, mais comentários você tem na sua página, mais pessoas ela alcança. Então a gente sempre, a cada edição do concurso, a gente tem mais pessoas curtindo nossa página do Facebook. Zé, se tu achar aí as perguntas, tu me avisa. O que a gente fez também, né, um modelo, essa imagem que vocês estão vendo, tanto a de fora do domo quanto a de dentro do domo, foi construída no Blender, é o nosso planetário no Blender. E daí a gente está melhorando ela agora, né? Eu fiz a lapidação tosca e o Rafael está deixando tudo muito bonitinho agora. E daí a gente faz uma visita virtual dentro do planetário. Não foi uma ideia nova, né? Eu vi isso num dessas postagens do Dome Dialogues, o pessoal que fazia, mas sem essa estrutura do planetário, né? Simplesmente uma estrutura de vídeos, né? Onde no final dos vídeos do YouTube, né, aparece lá possibilidades de outros vídeos. E quem monta o vídeo do YouTube pode colocar essas opções. Então, a pessoa chegava num vídeo do planetário e depois ele pode ir explorando tanto a área de exposição quanto sessões, né? Sempre no YouTube, né? Não é nenhum aplicativo nem nada diferente, ele simplesmente vai poder escolher o que ele quer, qual vídeo seguir, com uma nova sessão de planetário, ele quer ver um planeta, ele quer ver uma constelação, né? Tudo vídeos que a gente já gravou antes, ou pode ir para a área de exposição, e na área de exposição a gente fez algo tipo um joguinho para ele tentar adivinhar
né, alguma coisa sobre galáxias ou sobre espectroscopia. Né? Convido a todos a acessarem o YouTube do Planetário da Unipampa. Diga, Xana. A Ju está perguntando aqui no chat qual tem sido o alcance das suas publicações, assim, quer saber assim, número de acessos. Tá. No YouTube, tá? Eu acho que o vídeo que bom, no YouTube no final do ano passado a gente não tinha 100 inscritos, né? A gente não produzia ativamente para o Facebook, a gente mais guardava coisas no Facebook do que usava ele para promoção do Planetário. Então a gente não tinha nem 100. Quando você não tem nem 100, você não tem direito a escolher o nome do seu canal. Então a gente fez uma campanha lá para chegar no 100 e chegamos no 100. Hoje a gente ultrapassou 300 inscritos. Né? Hoje eu digo, alguns dias atrás, a gente ultrapassou 300 inscritos. O vídeo desses mais recentes que a gente fez, eu acho que o que tem mais acessos está beirando 200 visualizações. Alguma coisa assim. Mas a gente tem alguns com 50, alguns com 80, outros com 30. Né? Então tem bastante diversificado. No Facebook, com o concurso é o que mais alavanca o Facebook. Tá? Eu não vou poder te dizer agora sem falar, mas o Facebook ele te dá umas estatísticas e ele, com certeza, a gente tinha mais de 10 mil pessoas alcançadas. Não é nem curtida, nem visualização, nem nada. Tá? É alcance. Tá? Ele tem algumas estatísticas que tem que tomar cuidado. Diga. Não, então, essa pergunta que ela fez é interessante, porque a média de alcance das nossas publicações é 400 pessoas alcançadas, 500. Na época do concurso, chegava a 6 mil, 7 mil o alcance das pessoas e o envolvimento também, que nem tu falou, né? Ia lá para cima. Então, essa questão das curtidas mais compartilhamentos, por isso que a gente pede para todo mundo que acompanha o Planetário da Unipampa no Facebook que curta e compartilhe as nossas ações, que aí vai ter um alcance maior, né? Valeu, Cecília. Bom, então era essa a pergunta, né? Tinha mais alguma coisa? Não. Então, Guilherme, só um instantinho. Rapidinho. Eu olhei no e-mail, parêntese rápido, eu olhei no e-mail, só tem a sua apresentação. Olhei no WhatsApp, também não está lá. Quando você puder, você passa, que aí você, quando for no final que você for montar, for respondendo as perguntas do pessoal, eu monto rapidinho a enquete. Mas eu não recebi, tá? Só para você... Deixa eu ver aqui se meu computador voltou à vida, daí eu já não está no WhatsApp nem no e-mail. No e-mail só está a apresentação. Mas a gente monta essas perguntas, não tem problema, a gente monta a enquete. Bom, qualquer coisa a gente deixa para o final, no meio das perguntas aqui, para eu também não parar para mandar um negócio. Exatamente, foi o que eu propus. Mas vamos lá, pode passar aí o slide para mim, Zé. Pode passar, tem 3 figuras para aparecer, pode passar as 3 aí. Bom, o que a gente fez? Né? Então, a gente chegou a fazer sessões de planetário, tá? Ao vivo pelo Facebook. Essa daqui eu acho que foi a que mais deu problema. Tá? Ela deu problema, a gente voltou, mas o pessoal continuou ali. Tá? Eles voltaram a aparecer. E assim, ó, o que eu falo para vocês? Não desanimem com o número de pessoas que vocês veem que estão aparecendo ali. Tá? Às vezes você olha ali, tem 7, 8 pessoas assistindo a sessão de planetário. Às vezes tem 15, tem 20... Tá? Não é um número grande, pelo menos comigo ainda não aconteceu, espero que com vocês aconteça. Mas a gente ainda não criou o hábito, né? A gente acabou abandonando a plataforma por problemas locais nossos aqui, mas que é algo interessante. Eu tenho visto em planetários grandes dos Estados Unidos, pessoal fazendo sessão e tem 15, tem 10 pessoas. Tem outros que tem 50, tem mais, mas... Então, né, não desanima. O importante é chegar em alguém. Tá? Nesse momento, eu acho que se está chegando em 5 ou está chegando em 50, está valendo.
aquela imagem da Lua ali foi um teste que eu fiz, né, que eu montei uma câmera normal no telescópio. Eu trouxe o telescópio do planetário para casa, e daí eu me divirto bastante com ele. E fiz uns testes com ele. Só que acontece que o equipamento é pesado pra caramba. Tá? E não tem uma cúpula para deixar ele na rua, então eu tenho que montar e desmontar. Daí, depois de muito tempo de seca em Bagé, voltou a chover, não deu para fazer, minha coluna não gostou da história, né? Então foi complicado, mas a gente chegou a fazer uma transmissão ao vivo do telescópio, né, apontado para a Lua no Facebook do planetário. E o WhatsApp é mais algo particular meu, né? Não cheguei a fazer por dentro do planetário, porque ele está com atividades diversas, né? Eu tenho 2 grupos de professores no WhatsApp que eu estou tentando auxiliar da melhor forma possível, seja através do uso das plataformas ou com conteúdos de ciência em geral. Estou falando de ciência, o que me pedem, eu dou um jeito de correr atrás para tentar auxiliar, né? É o jeito que a gente tem de contribuir e se manter ativo. E se mantendo ativo, a gente se mantém conectado com o público, seja o público de crianças que vão para o planetário, ou seja o público de professores que vão levar as crianças para o planetário. Passa aí para a gente, Zé. Pode botar uma breve pausa. A gente está numa breve pausa agora. Pode avançar para a figura, né? Essa semana a gente não está produzindo nada. Pode botar a figura. Não, volta na figura. Volta na figura. Tá? Não sei se está todo mundo sabendo, né? Mas a princípio a Evans liberou sessões de planetário na versão flat screen para quem está com o planetário fechado poder disponibilizar para os seus visitantes. Essas são imagens de 3 sessões que eles têm em português. Uma é em português de Portugal. O Manuel deve compreender muito bem o português de Portugal, né? Se eu não me engano, é a última sessão que a gente está passando, a origem da Terra. Né? Mas tem o Zula Patrol e o outro que é a Terra Dinâmica. São 3 sessões de planetários que estão disponíveis na versão flat screen para disponibilizar para os visitantes. E por que a gente está fazendo essa breve pausa? Pode avançar, Zé, por favor. A gente está aproveitando essas sessões, né? A gente está, além dessas 3 sessões, a gente está disponibilizando 2 sessões nossas também. Segunda, terça e hoje a gente disponibilizou essas 3. Amanhã e sexta a gente vai estar passando um pequeno passo e... faltou o nome. As Aventuras de Zito. 2 sessões que são produções nossas, que a gente vai estar liberando lá no Facebook. Elas já estão no YouTube, quem entrar no YouTube do Planetário da Unipampa pode acessar elas. A gente só vai estar relembrando as pessoas que elas existem. E daí a gente está nesse momento de pausa para um momento de reflexão. A gente está aproveitando para, e aí? O que é tudo isso que a gente fez? Né? E o que a gente ainda tem pela frente. Isso é o que a gente está nesse momento de pausa para a gente. Zé, tem 4 linhas aí, pode abrir as 4 linhas. Guilherme, diga. Quando vai abrindo aqui, a Virgínia está com a pergunta que ela quer entender como é que vai ser a retomada. Né? Você comentou que nos Estados Unidos eles já estão pensando em voltar. Você que está tendo esse contato direto lá, como é que vai ser a retomada? Como é que vai ser uma sessão de cúpula? As pessoas vão querer entrar na cúpula? Como é que os planetários estão se planejando sobre isso? Você tem alguma informação para a gente? Eu vou chegar lá. Espera só um pouquinho e eu chego lá. Então a gente está agora num momento que a gente está planejando um pouco o que a gente vai conseguir seguir. Né? A gente está nesse momento de avaliação. A gente, no ano passado, a gente teve um projeto muito legal, tá? Que a gente viajou por todo o Rio Grande do Sul com o Planetário Móvel. Foram 18 cidades que a gente fez um curso
para professores e sessão de planetário para as crianças. Foram 15 mil crianças visitadas e 500 professores nesses cursos. E nessa viagem toda a gente fez um estudo, né? A gente montou um estudo para ser feito nessas viagens, que agora a gente está num momento também de... Bom, já que a gente não tem que ficar enlouquecido lá atendendo sessões dentro do domo, vamos aproveitar para dar uma olhada nisso. Tem sessões que a gente está a fim de construir, que também é difícil quando a gente está naquela rotina louca do planetário. Então, todos esses projetos a gente está aproveitando para retomar agora nesse momento de pausa. Então, a nossa ideia agora não é continuar produzindo material do YouTube e a gente está com alguns outros projetos que a gente quer primeiro, inclusive colocar tudo isso no papel, né? Porque não adianta a gente fazer as coisas e guardar para a gente, né? A gente quer mostrar isso para o maior número de pessoas possível. A Milena, que fica comentando aí que não pode falar muito aí, porque é o orientador dela que está falando, né? Ela está com um projeto super legal também, com estudos sobre sessões de planetário, que de repente eu convenço ela a apresentar numa sessão oral aqui da ABP. Então tem um monte de coisa para a gente fazer, né, que também a gente pode dar uma pausa para fazer isso. Pode passar, Zé. Nossa próxima etapa, então, pode colocar a figura aí, é entrar nessa jogada de oferecer sessão para as escolas. Esse é o projeto que a gente está agora com vontade de tocar. De novo, né, antes de começar a sessão propriamente dita aqui do nosso encontro, a gente estava comentando que a gente está aí que em junho ainda não começa nada, né, tá tudo suspenso até metade de junho ainda, as escolas, universidades, tudo. Mas aqui no Rio Grande do Sul parece que tem uma forte tendência de esperar passar o inverno, porque a gente já tem UTIs lotadas no inverno do Rio Grande do Sul por tradição. É muito problema respiratório que a gente tem. Então, parece que tem uma forte tendência de a gente esperar passar o inverno para retomar as aulas. Então, a gente está com esse projeto agora de oferecer sessões para as escolas, né, do mesmo jeito que a gente fazia com o planetário. Inclusive, né, enquanto a gente estava nas nossas reuniões, a gente também faz reunião virtual, né? Enquanto a gente estava com reunião, eu, Cecília e Rafael, a pergunta era, vai ser só para as escolas de Bagé? Não. A vantagem que a gente tem do ambiente virtual é que a gente pode oferecer sessão para qualquer lugar do mundo, né? Porque parece que o sinal do Wi-Fi não alcança em Marte ou em algum outro planeta, né? Mas a gente pode oferecer sessão para qualquer lugar do mundo. Claro que com a restrição do português, né, não vai ser tanto lugar assim do mundo que vai querer. Mas a gente pode oferecer pelo menos para qualquer lugar do Brasil. Então esse é o nosso próximo projeto. Zé, pode passar para a próxima. Bom, uma dessas e-conferences, né, já tocando no tópico que a Virgínia falou, o assunto dela foi, né, uma discussão sobre a reabertura dos planetários. Né? Foi recente, né? Foi agora 15 de maio. E daí, quais são as ideias? Né? As ideias é que sim, eles vão retomar as atividades em algum momento. Né, eu botei aqui pouquíssimos itens, tá? Eles têm um documento compartilhado no Google Drive, onde as pessoas estão colocando sugestões. O documento acho que tem 5 páginas, não sei. Mas é um documento bem extenso, eu só pincelei algumas coisas aqui, né? Eles falam sobre a redução de capacidade, sobre intervalos maiores entre uma sessão e outra, tá? Para ter um tempo de limpeza e tudo. Os planetários têm área à disposição, nada de atividades do tipo hands-on, né? Esquece qualquer interação que precise do toque. O grande complicador são os planetários móveis, né? Esses daí são os piores na lista, né, de contágio, porque eles são mais fechados, eles são um espaço mais restrito, menor fluxo de ar,
e ainda por cima tem que tocar no túnel para entrar. Então, esses daí são os que têm as mais severas restrições. Muita preocupação com o staff dos planetários, né? Como é que a gente vai fazer intervalo, troca de um apresentador para outro, cada um vai ter o seu microfone, vai ter uma placa de acrílico entre o apresentador e o público, e é claro, o forte vai ser a sessão pré-gravada, nada de sessão ao vivo, né? É sessão gravada, que daí tem o menor contato possível do apresentador com o público. Muitos protocolos de limpeza, como é que limpa isso, como é que limpa aquilo. Discutindo, inclusive, mudança nos climatizadores dos planetários, né, para que eles sejam mais do tipo igual o dos hospitais, que tu faz uma reciclagem do ar, né, tu tira o ar de dentro do planetário, tu bota um ar novo, que passa por filtro para dentro do planetário. Né, os nossos ar, em geral, eles funcionam do tipo tu só recicla o mesmo ar, né? Então, eles estão discutindo, tem planetário que já está fazendo essa mudança lá, claro, planetário que tem muito dinheiro, né? E eles estão discutindo até a venda dos tickets sem a bilheteria, né? Só venda online, por aplicativo ou qualquer coisa assim. Então, eles estão com muita coisa aparecendo por aí. E o resultado disso, pode dar um clique para a gente aí, Zé, por favor. É que já tem notícia, né, de planetário que já está com a programação de reabertura, agora para o dia 30 de maio. Pode dar mais um clique aí para a gente, por favor. E daí, certamente, o Manuel vai trazer uma contribuição para a gente aí, que o Planetário do Porto também já está com programação de reabertura. Então, já tem planetário com programação de reabertura, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, a gente tem que ficar agora, acho que, bem ligado em todos os procedimentos que eles vão tomar para essa reabertura, para que a gente possa também ter essa retomada no momento propício, né, da melhor forma possível. Infelizmente, eu acho que os móveis são os que mais vão sofrer. Eu, por exemplo, não planejo viagem para esse ano e vamos torcer para conseguir fazer no ano que vem. Tem gente dizendo que só vai voltar a usar quando tiver vacina. Né? Tem gente sendo mais drástico, né? Mas eu acho muito difícil o planetário móvel voltar a funcionar com toda a segurança que necessita, a não ser que esteja, claro, numa área que já está bastante segura, né? Nesse ano. Pode passar aí, Zé, por favor. Pode dar mais um clique. Ixi, não apareceu nada. Beleza, não tem problema. Pode deixar, não tem problema. O negócio é o seguinte, o que eu queria salientar dessa apresentação? A gente chegou num momento, nessa pandemia, em que a gente chegou a ter mais de 1,5 bilhão, tá? 1,5 bilhão de crianças fora da escola. Tá? Crianças que ou simplesmente não estavam tendo aula ou estavam tendo aula de forma remota. E o que do meu ponto de vista, está ocasionando? As crianças que nasciam, né, nós temos aí várias pessoas com filhos pequenos ou já um pouco grandinhos, as crianças parece que já nascem com o dedo na tela do telefone. Né? Elas já nasceram com esse aparato. E parece que com 2 anos já sabem usar ele melhor do que a gente. Só que sabe usar ele para ver o vídeo no YouTube. Daí depois que avança um pouquinho na idade, sabe para acessar Facebook ou Twitter, ou seja lá o que for, para interagir com piada, com amigo, com alguma coisa. Com esse movimento todo que está acontecendo, a gente está sendo obrigado, e a gente, daí eu coloco nós professores, nós alunos, nós planetaristas, a interagir com essas ferramentas de uma forma que muitos não estavam acostumados a usar. Né? Muitas crianças já usavam telefone ou computador para esses outros fins, para YouTube ou Facebook, jogos. Agora está aparecendo para mim aqui exatamente, para jogos.
E agora eles estão aprendendo a usar para outras questões. Então, está ficando uma situação muito interessante, porque é uma geração que vai crescer já habituada com aprendizagem em ambientes virtuais. E o que eu acho que vai acontecer com tudo isso? Os planetários vão ter que mudar. Tá? Porque a geração que vai chegar nos planetários daqui a pouco vai ser uma geração que está habituada com essas tecnologias de uma forma que a gente nem imaginava. Tá? De uma forma muito mais profunda do que, obviamente, eu tive, que nasci sem internet, mas que os mais jovens já nasceram com internet, só que agora eles estão nascendo com internet, mas com uma outra relação com ela. Então, eu acho que vai ser muito importante os planetários mudarem. E quais vão ser essas mudanças? Pode passar para o próximo, Zé, por favor. A gente vai ter as mudanças na rotina de trabalho. Isso vai acontecer por força do vírus, né, na forma de lidar com o público, de entrar e sair da sala. Né? Tem um videozinho muito legal da Escola do Porto, da Escola da Ponte lá de Portugal, não sei se vocês já viram, que eles mostram a rotina dos estudantes entrando por um lado da escola, saindo por outro. Se a tua sala é uma, tu vai para um lado, se a tua sala é outra, vai para outro. Então a gente vai precisar de todas essas rotinas no planetário. Então vai ter muita mudança nessa rotina de trabalho. Mas principalmente o que eu vejo é o próximo, por favor, Zé, é a nossa mudança na relação com a web. Tá? Eu já vi muito planetário que não tem Facebook, que não produz material. Né? Eu confessei, né? A gente não produzia material para o YouTube, não de uma forma consistente. Né? Tem planetário que não tem essa conexão com as mídias sociais. E pensando no dia de hoje, isso é inadmissível. Né? A gente precisa, né, cada vez mais incorporar, fazer parte do nosso trabalho, essa relação. E talvez mesmo depois que a gente volte ao trabalho rotineiro, manter inclusive sessões virtuais. Por que não? Né? Claro que não é uma coisa simples da gente fazer, não é uma coisa simples da gente aceitar, porque eu vi nessas postagens do grupo do Facebook, do Dome Dialogues, né, a gente colocando, que horror, sessão virtual, a gente vai perder todos os nossos clientes, vão perder as pessoas que estão interessadas. Eu penso exatamente o contrário. Eu acho que quanto mais interação a gente tiver com eles pela internet, mais eles vão querer ir ao planetário, mais eles vão ir ao planetário. Guilherme, então pode passar para o último slide, Sherman. Tá. Não, tem uma pergunta. O Paulo lá de Curitiba levantou a mão. Então deixa o Guilherme apresentar o último slide, depois o Paulo fala alguma coisa aí. O último é o padrão, né? Desconfigurou um pouquinho ali, mas é o meu muito obrigado. Qualquer dúvida, né? Eu estou lá no clube de planetaristas do grupo do WhatsApp, pode entrar em contato por lá. Tem o e-mail do planetário ali, planetário@unipampa.edu.br. E o convite, é claro, né, para dar uma conferida no material que a gente está fazendo para as mídias sociais.